Por que uma filosofia tão respeitada e tão bem consultada e é uma referência muito conceituada no caminho espiritual de todos os seres humanos? Isso tem uma idade de uns 2.600 a 2.800 anos de idade, em que o grande instrutor indiano Patanjali compilou os chamados Yoga Sutras de Patanjali e virou uma referência para todos os estudos de que várias linhas de yoga se derivaram de pedaços, de partes, de etapas dessa yoga compilada por Patanjali, chamada a referência da Raja Yoga. Nós temos nessas escolas de filosofia da Índia uma referência muito grande para o aspecto, além de espiritual, o aspecto prático da atividade humana rumo à iluminação, rumo à autorrealização. E o Yoga Sutra de Patanjali se tornou uma obra de referência fundamental, além de ser uma referência do embasamento teórico, uma referência para a prática da vida espiritual em qualquer estágio que as pessoas, as almas estiverem no seu caminhar para a luz, para a iluminação espiritual. Essa referência, essa autoridade, vamos dizer assim, que se tornou nesse ramo do conhecimento, ela adequou muita informação e muita oportunidade a todos os seres humanos nos vários estágios do seu desenvolvimento espiritual. Então nós temos uma obra que seria inicialmente uma referência para consulta, uma referência para ação, para estudos teóricos e, além de tudo, uma referência para a prática fundamental do discernimento, da vida espiritual em andamento prático e trabalhado, diário. É uma obra de valor inestimável que eu gostaria de tentar, pelo menos, dar o mínimo do valor que ela pode e poderá ter em nossas vidas práticas, e o maior esforço que eu puder fazer aqui para valorizá-la, para referenciá-la como um eixo da nossa vida espiritual, eu acredito que ainda não vai ser suficiente, dado ao tamanho da obra em si, do valor que ela tem e da importância que ela pode ter para a vida de qualquer aspirante à vida espiritual. Bom, dito isso, eu gostaria de me desculpar de antemão pelo uso de algumas palavras sânscritas, caso as pessoas que não têm uma familiaridade já com a obra possam estranhar, mas eu gostaria de exemplificar a necessidade do uso da língua sânscrita, como a obra já é um referencial e a língua sânscrita vem com toda uma particularidade e uma especificidade bem adequada a esse tipo de obra. Ontem nós tivemos uma colocação muito apropriada de que os Yoga Sutras de Patanjali têm na língua sânscrita um ótimo referencial para os pesquisadores, pois ela pode se desenvolver muito mais em aspectos metafísicos e filosóficos do que uma língua ocidental, que ela é muito objetiva. E uma língua como o alemã, como foi mencionado, e como a sânscrita, que ela prevê, ela adapta as junções e adequações de conceitos filosóficos e metafísicos, ela vai muito mais facilmente e objetivamente no âmago e na grandeza daquele conceito que se quer estudar. Então eu utilizarei inevitavelmente algumas palavras sânscritas e eu gostaria de exemplificar só mostrando que a natureza de uma palavra ela pode ser muito mais vasta e, às vezes, para não perdermos tempo numa definição tão grande em uma qualquer palavra específica, nós podemos usar a que mais se adequa, entendido o princípio que ela quer dizer. Por exemplo, se eu usar uma palavra cama, eu tenho uma definição grande no glossário teosófico, em que ela diz que o centro do homem animal, local dos desejos e paixões animais, forma uma demarcação que separa o homem mortal da entidade superior ou imortal. Fala da área do tentador, em que no homem é o desejo, o apetite, a paixão, o afã, o sensualismo, o prazer, amor físico, o Deus do amor,
o cupido hindu, objeto amado, coisa desejada, vários enfoques para uma única palavra e que num contexto adequado, e nas paixões humanas, das emoções mais animais, mais fundamentais da nossa vida material, ela pode ser então enquadrada e o uso da língua ser justificado para a gente, né, poder fazer um estudo mais objetivo. E nesse sistema da yoga, o sistema do yoga, referenciado nesse livro quase que sagrado dos Yoga Sutras de Patanjali, a ciência do yoga de Ika Taimni, é uma filosofia universal que se adequa e ela não faz parte de nenhuma filosofia específica. Ela é filosofia da vida espiritual per si. Por isso ela não é enquadrável em uma linha de filosofia específica. Então ela pode ser estudada num contexto integrado, abrangente, harmônico para toda uma vida espiritual, em qualquer nível que esteja. É uma sistematização do conhecimento da natureza espiritual do homem, do seu lugar no universo e da sua aplicabilidade, dos seus processos de autorrevelação. Então nós temos a obra como uma referência e uma autoridade não à toa, pois ela é a base do conhecimento tradicional da yoga e ela é abrangente o suficiente, universalista o suficiente para ter um sistema todo em si mesmo. A obra do Yoga Sutra de Patanjali já foi traduzida e foi interpretada por vários autores. Nessa obra específica da editora teosófica, ela é por Ika Taimni, e ele era um cientista no Ocidente, tinha uma mente objetiva, técnica, científica e pôde, com o seu saber oriental da filosofia da yoga, ou do yoga, como preferirem, traduzir para a nossa mente ocidental todo um arcabouço e um conhecimento maravilhoso e fantástico do Oriente, e que nós ocidentais, então, poderíamos absorver, digerir com mais facilidade. E ele é composto em sutras. Nessa obra são 196 sutras. E esses sutras são como as contas de um colar, em que de um sutra dá o encadeamento natural para o próximo, por causa da metodologia antiga dos instrutores e seus alunos, onde não havia livro, onde não havia registros disponíveis, eles decoravam e a tradição era passada de boca a ouvido, em que o discípulo iria decorar e a partir dessa mentalização ele poderia conectar um sutra ao outro. E cada sutra é uma obra-prima da arte da síntese, da arte do resumo, da condensação. Cada sutra em si contém uma gama tremenda de ensinamentos e de orientações em que o discípulo, ao meditar naquela síntese altamente condensada, ele poderia extrair dali, em sua meditação, muitos níveis de aprendizado e de percepção daquilo que queria ser ensinado. Tinha seus grandes benefícios, mas possuía também suas limitações. A possibilidade, por exemplo, dele ser interpretado de maneira errônea ou fantasiosa devido à sua extrema condensação. Por isso, várias obras já apareceram depois e várias interpretações, às vezes fantasiosas, já decorreram dessa obra devido a essa característica de ser bem condensado e sintetizado. Então, à luz da razão, à luz da intuição preparada e à luz de todo um sistema que ajuda a preparar o aspirante para a vida espiritual, é que nós devemos, além de entender o sutra em si, entender a interpretação que um grande orientador esteja fazendo, no caso o Taimni, e também permanecermos abertos para outros interpretadores que podem nos dar mais luz à visão direta daquela verdade que não é atada só àquelas palavras, mas ela transcende as palavras. Então, a impressão que se fica ao estudar uma obra dessa é de uma sabedoria sem limites, é de uma amplidão de conhecimentos também ilimitada,
é de uma propriedade de apresentação extremamente grande e adequada a qualquer estudante de qualquer área e de qualquer região do planeta. E, na primeira vista, quando se pega os capítulos, não se entende por que é que ele é definido e separado nessa ordem, dessa maneira. Mas esse autor, por ser bastante objetivo, ele didaticamente ele explica por que a obra foi colocada nessa ordem, nessa maneira. Ele mostra que a primeira parte do capítulo, na primeira área dos 4 capítulos do livro principais, ele já vai direto na prática fundamental da yoga, que seria o samadhi. Então, para entender especificamente o que é o samadhi, eu não precisaria, quem sabe didaticamente, ir na fonte e ir no cerne da prática do samadhi em si. Só que didaticamente, no Oriente, você tem que saber o que você vai fazer, em primeiro lugar, e se é isso que você quer fazer. Então ele entrou no primeiro capítulo já no Samadhipada, que quer dizer o capítulo ou a parte relativa ao Samadhi, que é a essência fundamental da tradição da yoga. É o trabalho do homem olhando objetivamente e se fundindo em termos de percepção com aquele objeto que ele quer entender, compreender, perceber. Então a natureza do primeiro capítulo é toda explicando a natureza fundamental da atividade fim do yoga, do sistema da yoga. É a habilidade da percepção direta e da fusão, da comunhão com aquele objeto que é observado. E nessa comunhão não existe nem um percebedor no final das contas, existiria só a percepção. Há todo um processo que ele vai explicar posteriormente de esclarecimento e limpeza, purificação para a percepção se tornar lúcida e não ser um empecilho à mente humana, suas sensações, seu princípio de kama, seus apegos à vida fenomênica, aos objetos externos que causam ainda conturbação mental e desequilíbrio emocional. Então, há toda uma sequência ordenada. Então, ele apresenta, nessa primeira parte, o que é o yoga. Define e vem trazendo todas as técnicas do samadhi diretamente. Isso é um pouco chocante inicialmente, mas se você souber que é assim a apresentação, você prossegue nos capítulos subsequentes na questão didática e ordenada que ele consegue fazer. A segunda parte começa na razão do porquê nós deveríamos praticar o yoga e estudar o yoga. Ele entra logo na teoria de kleshas e trata de todo o aspecto psicológico da natureza do sofrimento humano como um todo e de como que se pode retornar à sabedoria e à não ilusão, a visão direta da necessidade da prática do yoga pelo tamanho de sofrimento que a nossa natureza ignorante ainda está inserida. Então, o próximo capítulo é necessário isso? E nós vamos identificar a obviedade e a necessidade e a urgência de sairmos do estado de ignorância e partirmos para um estado de sabedoria e de luz para viver com menos conflito, causando menos dor e sendo mais uma fonte de paz e harmonia. E isso é na primeira parte desse segundo capítulo, ou na segunda parte. E complementando uma outra parte desse segundo capítulo, é a parte da yoga considerada yoga externa, chamada Bahiranga. Ela é a área da yoga em que lida com as partes mais objetivas e ela vai dos 8 oitavos, vamos dizer assim, da yoga de 8 partes, ela trata dos 5 primeiros oitavos, em que seria toda uma preparação teórica e uma preparação ética e moral para que possamos, no trabalho da natureza física, básica e objetiva, organizar, estruturar, purificar, harmonizar, para daí se viabilizar para a prática da yoga avançada e aprofundada. Então, a didática ela é quase que perfeita
em relação à estrutura da yoga, e ela é classificada, vamos dizer assim, entre 8 partes. É a chamada Ashtanga Yoga. Anga quer dizer parte, quer dizer pedaço, etapa. E Ast, nesse caso, seriam 8. Então, é a yoga das 8 partes, ou dos 8 passos, das 8 etapas. E essa etapa, então, do segundo capítulo, ela se divide, então, entre a necessidade de se fazer yoga e de, olha, a introdução que viabiliza a prática da yoga fundamental. O terceiro capítulo, então, entra diretamente na parte fundamental da yoga, que seria o chamado Samyama, que são esses 3 últimos oitavos da Ashtanga Yoga, da yoga de 8 partes, em que trata diretamente dos aspectos mentais e dos aspectos da yoga chamada yoga interna, ou Antaranga, que seria a parte interna, e é onde o yogi não mais trabalha no seu lado objetivo, no seu lado fenomênico, e sim passa a trabalhar na natureza da mente diretamente e trabalha no processo fundamental da yoga, que seria então esse Samyama, e que é o uso dessas 3 etapas fundamentais, que seriam lá, nós vamos mais um pouco adiante defini-las. E desse capítulo, nesse terceiro, ele trata de quando você trabalha com esse Samyama, essa arte fundamental da yoga, nos problemas fundamentais da vida e nos problemas do ser humano e na sua própria natureza, o que dali decorre em termos de desenvolvimento. Eles vão falar dos siddhis, que são os poderes ocultos que os yogis têm já manifestado e que os grandes seres da humanidade desenvolveram. Fala do que é o resultado desses poderes em relação ao nosso trabalho na nossa própria natureza e na resolução dos problemas humanos fundamentais, e por isso ele é chamado a Antaranga. E porque ele trata então dos atributos e das conquistas da yoga interna, ele é chamado Vibhuti-pada, ou seja, o capítulo das aquisições, das realizações, das conquistas do yogi. Através daquele sistema, o que ele pode e vai conseguir dali, com o trabalho naquela matéria e naquele sistema. Então, desse trabalho inteiro de Antaranga, que seria essa yoga interna, vem o quarto capítulo, que trata então dos aspectos filosóficos do trabalho do aspirante junto à sua mente, junto ao seu princípio mental, como que funciona a percepção mental, como é a relação entre a mente, entre os sentidos, entre o ser espiritual e como que se dá o processo de percepção. Então é uma área vasta e altamente estimulante, o quarto capítulo, e que ele trata dos procedimentos e dos processos que nós podemos lidar com a mente e de entender seus procedimentos, seus mecanismos, e daí resolver de uma vez com o processo da yoga, que ele ensina e vai aprofundando, resolver os problemas da existência, os problemas da vida e da morte como um todo. A percepção do tempo, espaço, todo o processo filosófico do trabalho diário do aspirante à vida espiritual. Então essa parte, como lida com o grande atingimento, essa parte é chamada de Kaivalya-pada, que é a parte do atingimento da iluminação. Kaivalya quer dizer o estado supremo da autorrealização do aspirante ou do yogi, daquele que segue aquela disciplina e desenvolveu em si todas as suas potencialidades. Então existe, antes de mais nada, de entrar no processo do yoga, a diferenciação entre a yoga ou yoga inferior e yoga superior. Como as leis da natureza são básicas, são processos que a ciência pode pegar, pode usar, é como o fogo. Nós temos o fogo na vida física e uma criança pode pegar e se queimar, mas nós podemos usá-lo para acender um fogão, para fazer comida, para aquecer um lar, etc. Então, é uma energia da natureza que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Então, cientificamente, as energias da natureza podem também ser utilizadas tanto para o benefício de todos e da vida, como para o interesse egocentrado ou personalizado
e que faria um uso de um poder tremendo, mas com um fim que não seria tão nobre, não seria um fim saudável. E isso qualifica a yoga inferior da yoga superior. A yoga inferior, ela se limita na aquisição desses poderes, que são os siddhis, os poderes psíquicos. E esses são, se forem voltados para um benefício pessoal, eles ficariam manchados, como por assim dizer, coloridos, com a atmosfera pessoal de um ente que quer benefício próprio daquela atividade. Ele tem a sua utilização porque a lei obedece. É fogo queimando. Não há como não obedecer. O problema é da motivação com a qual o aspirante utiliza aquele poder, aquela energia, e que uso ele vai fazer dela. Qual a motivação e que uso vai fazer. Tem um espectro limitado, porque no fim das contas, trabalhar para um objetivo limitado é cair na limitação por excelência. Então, o egoísmo no trabalho do yoga, ou seja, aquele que busca o benefício do trabalho espiritual para obter poderes e dele adquirir ganho pessoal, ele naturalmente está maculando a atividade e a natureza das energias e da vida em torno dele com a energia localizada, cristalizada de um ente pessoal. E isso é um obstáculo para a própria vida. Então ele tem um certo campo de desenvolvimento e ele não consegue avançar dali. Um yogi na Índia não necessariamente pode ser alguém extremamente purificado, extremamente puro, honesto. Ele simplesmente pode ser alguém que tem poderes a mais. Assim como aquele que é iletrado e aquele que é letrado, o letrado tem poder a mais do que o iletrado, mas não quer dizer que ele seja melhor ou pior, que ele esteja avançado a mais ou não avançado. É alguém que usa um determinado atributo, mas moralmente não se tem comparação, não se pode comparar. Então, a arte e a ciência do yoga tem a sua limitação nos campos práticos dos seus poderes respectivos. Os siddhis podem ser desenvolvidos e ele explica cientificamente. Pode ser desenvolvido por nascimento, por atributos, por drogas, por mantras e por samyama e por pureza, etc. Ele tem um sutra especificamente de como se pode desenvolver os sutras. Não necessariamente por uma vida pura, harmônica, ascética, etc. Então nós podemos, por drogas, desenvolver esses poderes e ele explica o lugar de cada coisa. Ele coloca ordenadamente cada coisa em seu lugar no mundo espiritual. E nós podemos lançar a mão então desse tesouro que é essa orientação de Patanjali na utilização desses poderes da mente, do homem e do universo. E o grande ponto ou o grande foco que eu gostaria de enfatizar antes de entrar basicamente na yoga das 8 partes, que seria a Ashtanga Yoga, é que, sendo esse um trabalho científico, sendo esse um trabalho abrangente, ele é direcionado para quaisquer almas, quaisquer seres humanos que desejem ou que tenham a intenção de dar o primeiro passo no caminho espiritual. Então, os siddhis existem. Então, ele vai tratar de siddhis posteriormente. Mas ele explica, olha, os siddhis existem e podem ser no homem desenvolvidos assim, 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 assim. Só que antes disso, como nós vamos entrar na Ashtanga Yoga, que das 5 primeiras partes, nós temos as 2 primeiras que são a base da moralidade e da ética, nós vamos entender por que é que não há uma recomendação específica de se desenvolver os siddhis através de mecanismos artificiais, quando não está ainda desenvolvida a base ética e moral para que se possa, então, trabalhar a natureza espiritual com a máxima segurança, sem o perigo de se queimar e de ganhar uma voltagem superior ao veículo que a gente possui, né? Então, o ponto que eu queria dizer é: a ciência toda está, na sua amplidão, na sua amplitude tão vasta, perfeitamente adequada a qualquer ser humano que se interesse em aproximar-se dela.
É alguém que diz, não, eu não sei falar sânscrito, então eu não posso fazer yoga? Não. As atividades da vida diária, as objetividades do dever, do dharma do indivíduo, da sua função social, o caminho ético e moral, ele dá as dicas de toda uma preparação ética e moral para a prática do yoga, e ele bota ainda a adequação de qualquer nível que a pessoa esteja em termos de compreensão da yoga. E nós vamos entender isso agora que eu vou introduzir com a yoga dos 8 passos para adaptar, para ver a capacidade de adaptação que essa valiosa ciência tem para qualquer ser humano que queira travar contato com ela. Então, vamos começar só definindo as 8 etapas e a gente entra em algumas, e nelas basicamente só. Nessa primeira parte eu tenho a intenção de entrar com a Bhariranga Yoga, que seria a yoga das 5 primeiras, que seria a yoga externa. São autorrestrições, observâncias, seria a segunda, postura, seria a terceira, o controle da respiração, a quarta, a abstração, seria a quinta, a concentração, a sexta, a contemplação e o êxtase, como a 8ª e última. Então, nós estamos com 8 grandes etapas e que tem um universo dentro delas. E na primeira logo, a didática magistral diz que, antes de mais nada, que tal parar de se fazer o mal? Que tal parar de se causar dor? Então, existem 5 maneiras básicas nessa filosofia de se cessar a dor. E elas são a abstenção da violência, a ahimsa, a famosa do Gandhi, que por uma execução profunda dela, olha o que foi possível se transformar na face da terra com a aplicação de uma restrição ao seu máximo grau. A não violência. Ela é autoexplicativa, só que será que nós somos não violentos num alto grau? Nós podemos praticamente definir que, não, violento eu não sou. Tá bom, você não bate no seu filho fisicamente, mas quais são as palavras que você usa? Quais são os métodos que você usa para educar? Quais são os mecanismos de relação com sua família, com seu emprego? Já tem gente dizendo realmente que a gente não pode falar muito, né? Então, o processo da violência, ele não é apenas o ato de agressão, bater físico. Ele tem todo uma gradação em que nós não poderíamos dizer aqui, quem sabe garantir aqui que todos nós, dentro desse ambiente, não somos absolutamente violentos. Eu, particularmente, tenho que confessar que, em se tratando de violência, eu realmente tenho ainda violência, né? Esse é um primeiro para a gente evitar de causar o mal. É um dos 5 da primeira parte da yoga, dos 8 passos. O segundo, vamos dizer, a falsidade. Na palavra sânscrita, satya, né, que seria a verdade. A função da verdade deve ser a tônica fundamental do nosso trabalho espiritual. Nós queremos descobrir a verdade. Logo, o mal que é causado pela falta da verdade, nós não podemos nem mensurar. E será que nós temos, aqui no Ocidente, na nossa educação formal, alguma prioridade para a ausência da falsidade em nossas relações? Parece que nós somos até estimulados a ser socialmente falsos, em que por não poder comparecer a um evento por pura falta de vontade, a sociedade às vezes obriga a dizer que não, tive um problema de saúde ou em casa, etc., algum contratempo e não entrar em mais detalhes, e a falsidade permeia mais do que imaginamos, as nossas relações. E para aquele que está buscando a verdade fundamental da existência, é totalmente incompatível com a busca da verdade estar baseando suas relações na falta da verdade. Então a senhora Blavatsky, como uma ocultista genuína, chocava a sociedade por ser autêntica e seus posicionamentos serem verdadeiros, positivos e atuantes. E para a sociedade vitoriana, né, do século retrasado, final do século retrasado,
era algo realmente impactante e realmente digno de desprezo, chacota, revolta, etc., como foi a onda disso que ela recebeu naquela época. A falsidade, então, é o segundo, não fazer mal. Seja verdadeiro na sua busca, nas suas ações diárias. É um exercício tremendo, se levado a um alto grau. Ser mais ou menos verdadeiro, não sei nem se existe isso, né? Mas é que nem ser mais ou menos grávido, né? Ou então ser mais ou menos redondo, a gente não... É ou não é? A gente vai tentar ser. Mas se disser que eu estou mais ou menos grávido, né? A filha dizendo para a mãe, ela não vai convencer muito, né? Que está mais ou menos grávida. Ou se é ou se não é. Só que existem, a gente vê, tentativas de ir para o absoluto da coisa. E essa é a energia que nós deveríamos colocar na nossa vida básica. Roubo é a terceira. Será que eu não roubo nada de alguém? Quando eu me aproprio de uma ideia de alguém e digo que ela é minha, eu estou roubando? Quando eu pago por alguma coisa menos do que a coisa deve, eu consegui uma barganha ótima, fiz um bom negócio, eu não estou roubando de alguém? Quando eu pago mais do que devo, essa pessoa não está roubando de mim? A apropriação indébita em qualquer esfera também causa muita dor, também causa muito conflito e perturbações mentais. Então, o roubo, se eu me abster de roubar, tudo que for meu pode vir a ser meu, mas nada do que não é meu deve ser buscado. Nada do que não faz parte da minha própria natureza e do meu merecimento intrínseco deve ser buscado. Então, já por aí a gente nem precisa querer buscar os poderes psíquicos, porque eu não sei o que eu vou fazer com eles, né? E eu não sei se eu os mereço. Então, vamos nos abster de roubo e de apropriações indébitas, né? O quarto desse primeiro anga da yoga é a incontinência. E aqui nós entramos num aspecto muito polêmico da vida espiritual, em que aqui indica uma pureza sexual, um trabalho sexual sem o domínio da animalidade, do desejo puro e simples de satisfazer as paixões animais. Então a incontinência aqui, ela muitas vezes foi traduzida como abstenção total, outras vezes por outros interpretadores foi traduzida como uma moderação dentro dos limites sociais, do casamento, das relações sociais normais. E dentro dessa postura de interpretar a pureza sexual, e que se denomina Brahmacharya, nós temos um princípio básico que é comum a todas. Há que se ter um controle e um princípio de utilização da natureza sexual humana, da energia sexual humana. Ela dá extremo vigor na nossa natureza física. Há uma energia psíquica, há uma energia universal que no físico humano vem da energia sexual, que se chama Ojas. E essa energia dá extremo vigor, extrema disposição, dá uma prontidão para o trabalho que, para a vida espiritual, ela é extremamente necessária. Logo, a busca de prazeres sensuais, a busca de satisfações da nossa natureza animal, ela naturalmente vai ser um grande empecilho e uma causa de muita dor pela própria natureza sexual. Se eu sou um devasso ou um daqueles tipos de conquistadores natos que apenas o esporte é tentar se relacionar com o maior número de mulheres possível, a vida se limitou a isso, a atender os apetites sexuais, e toda a energia espiritual, toda a canalização de energia que pode ser produtiva para o aspecto espiritual está sendo desperdiçada, apenas numa prática mais voltada para o nosso sentido animal, para o nosso sentido fenomênico. Então, fora dessa polêmica, nós vamos para a cobiça, e que é o quinto estágio da não agressividade para o mundo. Se eu cobiço muito e a nossa natureza
de cobiça está sendo hiperestimulada na nossa sociedade atual, em que o homem que não tem, o homem que não é bem sucedido, o homem que não tem o carro do ano, que não tem aquela roupa da moda, aquele status social de posses, ele não é considerado uma pessoa bem sucedida. Então é um ícone da sociedade atual e que a pessoa tem que ter muita energia, muita determinação de não se deixar levar pelos condicionamentos da sociedade para não se inserir nesse modus pensandi da nossa sociedade atual. Há que ter muita energia para se sair da sociedade e questionar por que é que ela quer me condicionar a ter ambição, a cobiçar tudo para poder ser respeitado daí. É triste, mas a nossa sociedade é muito embasada nesses valores. Tanto que antigamente o mármore e os grandes metais eram colocados nas igrejas e nas catedrais, né? Hoje nós vemos isso nos shopping centers das grandes cidades. Então, é só observar o que a sociedade como um todo valoriza e coloca como fundamental para ser respeitado e ser considerado como ser humano. São 5 só. Mas esses constituem o grande voto. Será que a gente consegue, do primeiro ao oitavo da yoga, com 5 pequenos itens, não são tão pequenos assim, fazer deles já um princípio de vida, de não causar dor? Se nós conseguirmos fazer desse grande voto e levá-lo até suas consequências últimas, olha o que o Mahatma Gandhi fez com o primeiro, ahimsa, a não violência. Ele libertou um povo inteiro do jugo de uma superpotência. O que nós não podemos fazer na face da Terra se fizermos esse voto? Se nós temos esse grande voto, que é o primeiro, o segundo é a prática definida e positiva do bem. Então nós entramos em niyama, que é a observância de determinados pontos para praticamente fazer, já que eu estou tentando, pelo menos, cessar de fazer o mal, de eu começar a fazer o bem. E eu vou fazer 5 também, vou tentar meditar em 5 qualidades fundamentais, que seriam a pureza, o contentamento, a austeridade, o autoestudo e uma autoentrega a Deus ou à divindade. Então são 5 práticas definidas. E essas práticas, também levadas ao seu extremo, dá uma condição de harmonia de mente, de preparação, de purificação e harmonização, estabelece as condições éticas e morais para que se possa praticar o contexto da yoga. Então a pureza, ela pode ser estudada como a capacitação de um veículo a expressar a sua própria natureza, mas coordenado, dominado, estruturado em função de algo superior. Então a pureza física, a pureza emocional e a pureza mental, por exemplo, podem ser permitir um reflexo maior da natureza divina em nossa natureza física, emocional e mental. Então de algo embaçado e sujo não sai luz nenhuma. Se você limpar um vidro, limpar uma superfície, você tira dali a própria natureza e ela reflete uma coisa além dela, pois ela é um veículo de expressão de algo muito maior. O contentamento é entender que na vida nada nós temos que não merecemos. O contentamento é a atitude de mente e de espírito daquele que sabe que ele está aonde ele se colocou e que tudo que chega a ele é o que ele mereceu por ter construído, vibrado e trabalhado e estar ali naquela posição. Se vem algo que é desagradável, que bom, é a chance de eu resolver o problema. Se vem algo que é agradável, que bom, eu mereci, eu fiz, então eu vou usufruir. E se vem algo que é neutro, que bom também, eu vou trabalhar a partir dali. O que quer que se venha, o que quer que se encare na vida, o que quer que se coloque ante a nossa natureza, podemos ser contentemente relacionados com aquilo, podemos ser de bom grado e de espírito aberto e de mente clara, trabalhar com aquilo, pois sem aquilo trabalhado não há condição de resolver uma coisa mais aprofundada. E se eu botar em austeridade, eu boto
a palavra que indica uma coisa parece que muito rígida, muito drástica. A palavra austeridade vem de tapas, do sânscrito, que quer dizer aquecer até um limite, um fogo que aquece e tira as impurezas. O Sr. Taime dá o exemplo do próprio ouro. Quando ele é aquecido, ele é separado das suas próprias impurezas e permanece apenas o ouro puro. Então, na nossa natureza, pelo exercício da vontade, nós podemos aplicar a vontade para purificar a nossa natureza, para extrair dela o que ela tem de essencial, através da austeridade. Nas escolas da Índia tiveram exageros, exemplos abstrusos e fora de contexto de yogis que resolveram levantar o braço e assim ficar por uma determinação da vontade, e essa é a minha austeridade. E aí o braço não irriga, apodrece, fica duro lá e ele perdeu um braço à toa só para mostrar que tem força de vontade. Mas a austeridade, na tradição fundamental, eram exercícios que se destinavam a elaborar a força da vontade, aquela energia do fogo interno que vai trazer a nossa natureza básica, animalesca, fundamental, anímica, sob domínio do espírito, e assim trazer a sua própria natureza à tona e dominá-la em sua essência e trazer o ouro puro dela, colocá-la sob o seu próprio domínio. Isso que se chama tapas ou austeridade. São exercícios de força de vontade, de natureza espiritual para a vida prática ser ordenada em função da vida espiritual, e a nossa natureza física, emocional e mental também colocada sob domínio. O autoestudo, que é o seguinte, o quarto, é para o aspecto intelectual do aspirante. E então estamos tendo que purificar a nossa vida, fazer coisas boas, né? Deixar de fazer o mal, fazer o bem e fazer coisas úteis e práticas para a purificação, sem um estudo em que Svadhyaya pode ser traduzido também como o estudo da sua própria natureza, mas também dos estudos das escrituras sagradas. A sociedade teosófica muitas vezes ela é acusada de uma exacerbação intelectual das coisas. E onde está a prática? Onde está a prática? As pessoas querem que a sociedade teosófica, como entidade, faça uma prática né, definida pelo próximo no aspecto caridade fundamental, né? Só que se nós centrarmos a nossa intelectualidade toda no aspecto sabedoria, no aspecto eixo fundamental do saber humano, da compreensão dos processos do universo e tudo, será impossível a partir dali fazermos mal a alguém e não conseguirmos ser benéficos de uma maneira espiritual. Então, o simples ato de dar a comida, dar a esmola ou o que quer que seja, é um aspecto secundário da grande obra caritativa. O trabalho de se purificar intelectualmente, de conhecer e de saber e, por consequência, ser mais útil e apto a ajudar, é muito mais importante do que pegar apenas um prato de sopa. Mas o autoestudo tem o seu papel e Svadhyaya, como estudo intelectual, tem um valor inestimável na vida espiritual de qualquer ser humano. E existe então a autoentrega, a entrega a Deus, chamado Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana seria uma entrega à divindade que pode se conceber externa a nós, mas pode se conceber interna a nós também. A divindade presente no próprio ser. Então, aquele que tem uma natureza mais devocional, ele pode, através do seu coração, através da sua emoção, do seu sentimento purificado, em tentativa de se unir ao ente amado, ou ao princípio amado, ou à verdade amada, ao que quer que seja amado, trazer a natureza do bhakta, a natureza do devoto, a natureza do amante, a natureza daquele que ama, sente, vibra e tenta se unir na essência fundamental daquilo que ele concebe de mais espiritual e mais divino. Ele traz à tona ativamente o fogo do amor universal e ele pode se fundir, se unir à vida espiritual corporificada em uma ideia, ou em um santo, ou em um ser, ou em uma qualidade. E através desse princípio ele trazer uma comunhão tão grande, tão elevada, de
comunhão com aquilo que é amável por excelência, amor por sintonia pura. E todo devoto trabalha, então, essa autoentrega. Ele não interessa o que ele pensa, interessa o que o amado pensa. E ele se funde, a própria natureza dele é um caminho. Patanjali diz que esse é uma espécie de corta-caminho para o Samadhi, que é o último estágio. Nós estamos no segundo. Lá no oitavo, por esse caminho, há a possibilidade de irmos até lá ao final. Bom, vimos 5 então, né? Resumindo, a pureza, o contentamento, a austeridade, o autoestudo e a autoentrega. E nesse aspecto nós temos agora o terceiro, que são as posturas, que aqui no Ocidente nós confundimos um pouco como a yoga total, que seria as asanas, as posturas. Serve também como uma preparação, é parte da yoga externa, é uma preparação para a saúde corporal que vai permitir que o aspirante medite. Então nós estamos com a postura viabilizando saúde física, e esse é a terceira das 8. A quarta das 8 seria o controle da respiração. Seria que psiquicamente nós temos energias de prana e de todos os processos vitais que correm e estão muito obstruídos na nossa própria natureza, e que, pelo processo de pranayama, que seria o controle da respiração e o controle dos fluxos de pranayama na nossa natureza, nós estaríamos consertando, vamos dizer assim, ou habilitando as correntes a fluírem de maneira harmônica, trazendo saúde não só física como psíquica, e possibilitar a natureza total do aspirante a entrar nos processos mais avançados da meditação. E além desse controle da respiração, nós temos então o quinto e último dessa Bhariranga, né, que é a yoga preliminar, a yoga externa no caso, que seria a abstração. Há toda uma ciência dos Bhutas, e tem os Pancha-Bhutas, que são a maneira e os processos de relação do jiva, do ser espiritual, e através dos seus mecanismos sensórios, dos karmendriyas, né, que são os órgãos de sentidos, com o mundo externo, com o mundo que ele se relaciona. Então, esses bhutas seriam, há uma ciência toda grande, mas genericamente falando, são os processos pelo qual existe a possibilidade de contato do mundo externo com os mecanismos de percepção que vão dar a relação do sadhaka ou do aspirante com o mundo que ele faz parte. Então, esse trabalho desse quinto, esse é o quarto ali. Quinto, pratyahara é a abstração do mundo externo. Se eu não for capaz de conseguir abstrair a minha mente e meus órgãos de sentidos do mundo fenomênico que está sempre em movimento e sempre impactando, se eu andar pela rua e não conseguir olhar tanta sensualidade, tanta agressividade, tanta competitividade no mundo que me cerca, e eu não conseguir, nos momentos de paz e calma, abstrair dos estímulos sensórios, tanto dos desejos psicológicos como dos desejos, principalmente nesse aspecto dos órgãos dos sentidos, eu não vou ter paz, não vou ter harmonia para poder entrar nos aspectos posteriores.